Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 14, que nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A vida cristã, como dissemos, é uma vida prática e uma vida que é resultado de um caráter transformado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando discute em 1 Coríntios, capítulo 12, toda a questão que envolvia as contradições e as controvérsias sobre os dons espirituais, ele propõe um caminho sobremodo excelente. E esse caminho é o caminho do amor. Amor que não é um dom, mas amor que é um fruto da presença do Espírito Santo em nossas vidas, como nos informa o texto de Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é a sua presença vivificadora e transformadora das nossas vidas, vida que deve ser pensada dentro da esfera do caráter, isto é, aquilo que nós demonstramos, aquilo que é evidenciado pela nossa prática e pela nossa vida. Assim como o fruto de uma árvore traz em si elementos internos, elementos de sua essência, elementos de sua natureza, o fruto evidencia muito mais aquilo que a árvore é, aquilo que a planta é para aqueles que se apropriam de seus frutos. A presença do Espírito Santo em nós muda e molda o nosso caráter. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele expressa muito bem isso, porque eu e você somos eleitos, santos ou santificados e amados por Deus. Esta relação tríplice que nós vemos nesse texto indica uma relação que primeiramente nós mantemos com o Senhor. Se nós fomos eleitos por Deus e somos então seu povo, se nós fomos santificados por Deus e portanto somos seus santos, se nós fomos amados por Deus e, portanto, somos os seus amados, precisamos entender que a nossa vida precisa representar ou apresentar ao mundo estas características. Características que, diz o texto, devem refletir ternos afetos de misericórdia, ou ainda profundos afetos que surgem da nossa vida. Algo que vem de dentro de nós, extrapola e se mostra e se revela e faz com que, de fato, mostremos aquilo que somos. Nós somos aquilo que nós vivemos. E nós vivemos aquilo que somos. Portanto, precisamos ter em mente que não podemos, em hipótese alguma, vivermos rancor, a mágoa, o ódio. Não podemos viver como cristãos aquela repulsa pelas outras pessoas. Ao contrário, primeiramente fomos amados por Deus. Por isso também temos que refletir esse amor. Por isso também temos que refletir sua bondade,
refletir sua misericórdia, refletir o seu perdão. Todas essas características descritas no versículo 12 apresentam-se então no versículo 13 numa disposição das mais complicadas para nós seres humanos, que é justamente perdoar. Perdoar não é algo próprio da nossa natureza, por isso nos é difícil. A nossa natureza quer o revide, a nossa natureza quer a pena, quer o pagamento, quer a retribuição. Os nossos instintos de sobrevivência, como dizem alguns, vão querer o olho por olho, o dente por dente, e não na proporcionalidade que nos apresenta a palavra do Senhor. Mas sempre um dente a mais, um olho a mais, porque também é uma forma de extravasarmos nossa raiva e o nosso ódio. Paulo nos mostra que o perdão é o caminho que segue aqueles com espírito misericordioso, manso, longânimo, amoroso, que reflete aquele amado, aquele santificado e aquele eleito de Deus. Só que o texto nos diz que isso é com mutualidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Mutualidade quer dizer que eu e você precisamos estar nessa relação, envolvidos nela, com a mesma disposição de espírito, com a mesma disposição de alma, para que possamos então ter a experiência de um Deus que nos une, de um Deus que nos salva, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos santifica. O Salmo 133, quando diz que na unidade dos irmãos existe a bênção e a vida, vida esta que não é apenas para esse estado da vida humana, mas que transcende para a eternidade, ela precisa ser encarada como algo que é objetivo para nós, objetivo da nossa vida. Portanto, essa bênção que hoje nos alcança porque somos amados de Deus, santificados por Deus, eleitos por Deus, mas que exige de nós uma vida moldada segundo o caráter do Senhor. Um caráter transformado se percebe primeiramente como nós vivemos as nossas relações. Como vivemos na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos interpessoais, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Como é que nós nos mostramos para eles? Paulo está mostrando para a igreja como ela deve se comportar, não apenas dentro dela, mas onde ela se fizer presente na vida de cada um de seus membros. E o texto conclui dizendo que o vínculo que aperfeiçoa tudo e a tudo dá sentido é esse amor. Amor que não é um mero sentimento, não é um mero afeto humano, mas é algo construído pelo próprio Deus em nossas vidas, é marca do próprio Deus que é em tudo amor. Um Deus que ama e nos amou de tal maneira que deu seu Filho para que ele morresse por nós, ressuscitasse por nós, para que pudéssemos viver na presença dele. O Evangelho nos faz desejosos por uma vida transformada, uma vida de amor, uma vida cuja sua totalidade seja movida para manifestar a presença do Espírito Santo em nós. E que o Espírito do Senhor que está sobre nós nos console, nos conforte e que o Senhor mesmo nos abençoe. Vamos orar? Deus bendito, Senhor, que pela morte
e ressurreição de Jesus Cristo, nos deste livre acesso à tua presença. Permita-nos também, Deus, vivermos uma vida em amor, em graça, em misericórdia, em bondade, longanimidade e mansidão para com aqueles que são ao nosso redor. Perdoa-nos, Deus, as vezes que vacilamos, as vezes que permitimos, Deus, que a nossa natureza se interpusesse, Deus, à vontade do Teu Espírito Santo. E que em tudo, Pai, possamos ser fortificados e sustentados por Ti. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor também que continue a derramar sobre nós as Tuas bênçãos, fazendo-nos, Deus, desejar o momento de estarmos novamente em comunhão uns com os outros, de fato e de verdade. E acima de tudo, Deus, sustenta-nos nesse tempo de pandemia, para que possamos experimentar, Deus, a Tua graça em nossas vidas e jamais, Deus, perdermos a comunhão contigo. Tenha misericórdia de nós, Deus. Perdoa os nossos pecados. Sustenta-nos em tudo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E que o Senhor mesmo nos abençoe e que Ele nos dê a sua graça.